Shalom! Tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus e juntos conhecemos um pouco mais a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a minha e para a sua. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, estudarmos a Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre este estudo, sobre aqueles que vão assistir a este estudo, qualquer que seja a ocasião, Senhor Deus. Abre, Pai, as vias do entendimento, para que possamos receber da Tua sabedoria e possamos, através das Escrituras, conhecermos mais da Tua boa, agradável e perfeita vontade para todos nós. Nós rogamos sempre em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Maravilha, maravilha. Hoje nós vamos falar sobre rebeldia e feitiçaria. Embora o título não fale exatamente sobre isso, nós estamos tratando sobre rebeldia e feitiçaria. Porque os dois falam de rejeitar a palavra de Deus. Né? Já vamos adiantando algumas coisas aqui. Os dois, tanto rebeldia quanto feitiçaria, tratam de uma rejeição à palavra de Deus. Por isso o recurso a esses expedientes, né? A rebeldia, a obstinação, a desobediência, ou mesmo até vamos dizer assim, a simples resistência. Porém, tudo isso de forma ilegítima. Ilegítima. Não era para acontecer e acaba acontecendo. Afinal das contas, é perfeitamente possível, né, a gente conceber uma oposição legítima a uma autoridade, por exemplo, quando ela está fora das linhas de ação ou além dos limites estabelecidos. E o pior de tudo, né, contrária à palavra de Deus. Quando nós fazemos uma oposição a alguém que está agindo de forma contrária à palavra de Deus e, portanto, pecando, então, é óbvio, a nossa oposição será legítima. Aqui não, rebeldia, ela é ilegítima. Já a feitiçaria é a prática, vamos dizer assim, alternativa, né, de atos que se distanciam do poder e da palavra de Deus. E ela acaba empregando, vamos dizer assim, a assistência e o controle de espíritos malignos. Nesse caso, observe, ao invés do poder de Deus, a força usada por esses espíritos malignos é que acaba agindo através da pessoa. Isso é terrível. E implica, vamos dizer assim, em última análise, né, quando se usa a força, né, o poder desses espíritos malignos, rejeita-se a autoridade e o poder de Deus nas nossas vidas, na vida da pessoa que está agindo com feitiçaria. Né? Portanto, pelo que a gente viu só nos conceitos que a gente já falou aqui, a gente pode identificar uma região em comum entre os conceitos de rebeldia e feitiçaria. Por quê? Porque as duas, né, esses dois conceitos acabam rejeitando a autoridade de Deus na vida humana, permitindo assistência ou controle de outras coisas, dos espíritos malignos. Aliás, foi essa aproximação, vamos dizer assim, conceitual entre esses dois termos, né, rebeldia e feitiçaria, que o juiz e profeta Samuel usou para comparar o pecado da rebeldia à feitiçaria. Vamos ler em Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ler? 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém? Veja bem, esse versículo diz uma palavra que Samuel tinha levado para Saul.
Saul que era o rei em Israel. E naquela ocasião, Saul havia se rebelado contra Deus. Ainda, vamos dizer assim, de forma implícita, né? Ele simplesmente desobedeceu. Deus falou para ele fazer uma coisa, ele não fez. Ou seja, ele foi contra uma ordem de Deus, deixando de fazer o que Deus mandou para fazer o que ele quis fazer. Por mais que ele tivesse as intenções dele, o que importa é que ele não cumpriu com a palavra de Deus. E é exatamente isso que define uma pessoa rebelde. Ele não acata a palavra de Deus e começa a murmurar. Isso é terrível, gente, terrível. Não acatar a palavra de Deus para a sua vida e murmurar. O rebelde, na realidade, ele acaba fazendo o que quer. Eu não quero fazer o que Deus está mandando para mim. Não, eu quero fazer o que eu quero. É a minha vontade. Isso beira a idolatria, né? Porque a vontade vem em primeiro lugar. Ou seja, se a pessoa coloca a vontade dela à frente de Deus, então beira a idolatria. É uma idolatria. O rebelde, como ele faz o que quer, né, o que tem a ideia na sua cabeça, né, a pessoa não ouve o que Deus fala para ela. Né, e Deus pode falar muitas vezes até. Ela faz o que ela acha que tem que fazer. Não, eu acho isso e pronto, acabou. É assim que eu vou fazer. Não o que Deus está falando e alertando. Às vezes Deus avisa, às vezes não. Né? Deus avisa. Através do seu Espírito, ele avisa, ele toca a pessoa. Ó, presta atenção aí. Muitas vezes, Deus apresenta a solução para uma determinada situação e ainda alerta. Ele alerta através de muitos canais de comunicação, né? Como uma visão, a pessoa tem visões ali a respeito do assunto, né? Uma palavra de exortação que alguém possa levar para ela, para a pessoa, né? E às vezes até em sonhos. Deus fala muito através de sonhos. A Bíblia tem exemplos de todos esses canais aí, todos, né? Fala em sonhos. Mas o rebelde, mesmo assim, no seu coração, ele não aceita e não age conforme o que Deus está falando e avisando. Ele simplesmente despreza a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando para ele. Né? Às vezes a palavra de exortação vem através de um versículo bíblico, a pessoa está lendo um versículo nas Escrituras e aquilo lá grita para o coração dela, ó, grita para ela, presta atenção nisso aqui. Mas a pessoa despreza. Não, não é para mim, isso aqui não é bem isso não. E acaba desprezando mesmo. Né? Ele pode até dizer, essa pessoa pode até dizer que obedece a Deus, mas não ouve a sua palavra. No final das contas, né? Ele não faz aquilo que Deus quer que ele faça. Isso é terrível, porque a pessoa acaba mentindo para si mesma. Ela se diz obediente, mas não obedece. Ela diz para si mesma que é obediente à palavra de Deus, que cumpre a palavra de Deus, mas ela não faz na realidade. Talvez ali, e olha, muita gente na igreja, muita gente está lá no meio da igreja assim. Acha que cumpre a palavra de Deus, acha que obedece a Deus, mas quando Deus fala, olha, é isso que eu quero que você faça, a pessoa não faz. Pior, né? Muitas vezes a pessoa realmente ouve, a pessoa enxerga, a pessoa sabe que Deus está pedindo aquilo ali para ela, mas ela não faz, ela não acata a ordem do Senhor na sua vida. Mas nós sabemos, né, que quando a pessoa toma esses caminhos alternativos, não, eu não quero fazer o que Deus está me mandando, eu não quero ir por ali, eu quero ir por aqui, porque é aqui que eu acho que eu vou ser feliz, é aqui que eu acho que eu vou dar certo, é aqui que Deus vai me levar para aquilo que, né, para a terra prometida, vamos dizer assim, fazendo uma alegoria. Não. A gente sabe, o único caminho que conduz ao reino é o Cristo. Não tem como. E a gente tem que firmar nessa palavra. Veja bem, uma vez rejeitando a palavra de Deus na vida, né, essa pessoa rejeitando a palavra de Deus e, obviamente, sendo desobediente, rejeitando, inclusive, a própria autoridade de Deus, é possível que a pessoa, né, nesse caso assim, ela comece a agir, né, provocando divisões. Às vezes isso daí é instintivo. Por quê? Porque ela pensa de um jeito, não, eu não quero o que Deus quer, eu acho que isso aqui é melhor. Então, sendo aquilo, se ela acaba admitindo que aquilo ali é melhor, ela começa a fomentar esse pensamento, essa ideia, essa opinião no meio das pessoas. E começa a regimentar pessoas para o seu lado, né? Fomentando discórdias, divisões, tentando e muitas vezes até realmente conseguindo dividir a igreja, por promover a própria opinião. Ela coloca a sua própria opinião ali diante das pessoas. Isso aí que acaba sendo, vamos dizer assim, uma situação extremamente perigosa no seio da igreja. Ela promove a sua própria opinião, a sua vontade, o seu pensamento, em detrimento daquilo que Deus mandou fazer.
ela acaba realmente convencendo as pessoas ao seu redor, ali no meio da igreja, de que aquilo que está pensando, a opinião dela, né, ela é melhor do que aquilo que está sendo oferecido à igreja, está sendo oferecido pela liderança. A liderança em si, obviamente, foi colocado lá, vamos colocar dessa forma, uma liderança que está lá a mando de Deus, ungido por Deus, né? Escolhida por Deus. Então, quando acontece isso, a liderança também mantém ali, ou pelo menos é para manter uma conexão com o Senhor. E se isso acontece, o Senhor pode oferecer muitas coisas, ele traz direcionamentos através da liderança, mas a pessoa não quer, ela não aceita, né? E nessa discórdia, nessa divisão, ela carrega consigo mais pessoas, e aquela simples rebeldia no seu coração acaba se transformando numa verdadeira rebelião dentro da igreja. Olha que coisa terrível isso. Todos acabam aceitando, todos aqueles que ela consegue convencer, né, acabam aceitando e vão pelo mesmo caminho. A rebeldia, olha onde acabou, né, caindo. Muitos até se consideram obedientes, mesmo seguindo esse caminho alternativo errado, um caminho que afasta as pessoas de Deus, né? Obviamente elas não são obedientes, né? Essa é a questão. Vamos falar assim, existem vários exemplos de rebeldia nas escrituras, né? Por exemplo, Eva também talvez tenha sido o primeiro exemplo de rebeldia, porque não acatou a ordem de Deus. Adão, né? Eles não acataram a ordem de Deus e acabaram agindo por conta própria. É uma rebeldia. Se Deus falou que não é para fazer, não é para fazer, pronto, acabou. Não faça. Se Deus falou para fazer, então faça. Mas tem que ouvir a voz de Deus, tem que estar conectado com Ele para saber o que Ele quer para a sua vida. Um desses exemplos também que também a gente falamos de Adão e Eva, é Miriam e Arão, dois irmãos de Moisés, né? Que ainda que de forma pacífica, eles se rebelaram contra a autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Vamos ler alguns versículos sobre essa passagem, sobre esse episódio, né, dessa rebeldia de Arão e Miriam contra Moisés. Vamos ver, em Números 12. Números capítulo 12. Vamos falar alguns apenas. Números capítulo 12, versículos. Primeiro, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Vamos falar para o 5 agora, versículo 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Deus aqui ele empreendeu uma exortação, né? E a conclusão dele, no versículo 8. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? E o versículo 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Veja bem, essa passagem eu reduzi aqui em alguns versículos para a gente entender. Eles criticaram o fato de Moisés ter se casado com uma mulher cuxita, que é etíope, né? E no final das contas eles se rebelaram contra a autoridade dele. E Deus, obviamente, apareceu na história. Eles não concordaram com esse casamento, né, de Moisés com a mulher etíope, né? Etíope, cuxita, da terra de Cush, né? Mas Miriam aproveitou a situação para difamar o irmão, pondo em xeque a sua autoridade. Mas veja bem, a autoridade de Moisés foi concedida por Deus. A autoridade que Moisés estava usando perante o povo, ela tinha sido concedida por Deus. Isso equivale a não reconhecer a própria autoridade concedida por Deus, ou a própria autoridade de Deus. Obviamente, essa obstinação, né, essa rebeldia foi prontamente combatida por Deus, sem que Moisés precisasse falar uma coisa sequer, ou revidar, ou qualquer coisa contra eles. Afinal de contas, eles eram seus irmãos também. Porque, na realidade, a autoridade do líder é uma representação da própria autoridade divina na vida da pessoa, na vida da igreja. É importante perceber que a rebeldia, ela corta o contato com Deus e o nosso caminho fica estagnado. Porque Miriam, vocês podem ler lá em Números capítulo 12, ela foi afastada, ela pegou lepra, ela ficou com lepra e foi afastada do convívio com
o povo, a congregação toda de Israel, ela não pôde continuar a sua marcha enquanto Miriam não estivesse curada. Isso durou 7 dias. Que coisa horrível, né? Outro ponto que precisamos esclarecer nessa conceituação de rebeldia e feitiçaria é que tanto a rebeldia quanto a feitiçaria realmente permitem o controle de espíritos malignos nas suas ações. Mas como? O rebelde também? O feiticeiro a gente até pode imaginar logo de início, né? O feiticeiro usa ali as práticas de magia negra, e acabam usando, vamos dizer assim, as ações desses espíritos malignos a seu favor para conseguir o que ele quer, ações sobrenaturais, né? Nesse caso, vamos dizer assim, a feitiçaria propriamente dita se vale do auxílio desses espíritos de forma proposital, ela convoca os espíritos para agir a favor dela, a favor das suas ações de feitiçaria. A rebeldia, por outro lado, isso não é direto, mas acaba assim abrindo uma brecha na vida da pessoa. Pela rejeição da autoridade de Deus, ela fica fora da presença de Deus, óbvio que ela está em desobediência, ela fica fora da presença de Deus, e isso daí abre uma brecha que é prontamente empregada, usada por esses espíritos para influenciar as ações dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa acaba sendo um veículo para que os espíritos malignos, demônios, acabem usando ali essa questão. Em outras palavras, né, a pessoa abre as portas do seu coração, deixando que outros espíritos ajam através dela, e não o Espírito de Deus. Quando falamos ali de um espírito maligno, pode agir numa pessoa nesses casos, principalmente nós estamos nos referindo ao espírito que é conhecido como Jezabel. Esse espírito ele recebeu esse nome devido às ações que ele empreendeu na vida da rainha Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, né, o reino do norte. O espírito de Jezabel ele atua, entre outros aspectos, na idolatria, ele atua, como nós falamos, na feitiçaria, com a rebeldia, né, na perda de autoridade masculina, na ambição pelo poder, na manipulação. O rebelde manipula, né? Ele faz com que homens percam suas autoridades. Essa é a questão. Ele tem uma ambição pelo poder, pelo controle, né? Ele provoca a procrastinação, ou seja, as coisas acabam sendo adiadas quando já deveriam ter sido cumpridas. Provoca também insubmissão feminina. E, de uma forma geral, ele acaba tendo uma ação fundamental contra o ministério profético das igrejas. Isso é extremamente grave, o ministério profético, porque isso tende a cortar ali um elo de conexão na comunicação com Deus. Isso é extremamente grave. Trata-se, portanto, de um espírito que quer matar os profetas nas igrejas. Matar, vamos dizer assim, hoje em dia nós não precisamos falar como nos casos lá de Elias, né, contra os profetas de Baal. Não há necessidade de matar fisicamente, mas matar ministerialmente os profetas nas igrejas. Acho que a gente pode compreender dessa maneira. Então, assim, uma pessoa que define a sua própria vontade acima da vontade de Deus, deixa de ser, por isso mesmo, né, um instrumento, uma ferramenta do governo de Deus na sua própria vida. Porque se ela age de acordo com a palavra, ela permite justamente que a palavra de Deus age sobre a sua vida. Mas ela bloqueia isso aí, ela bloqueia, né, pela rejeição à palavra de Deus. E ela se coloca fora da vontade do Eterno, da proteção do Eterno. Outra coisa importante, assim, a ausência de Deus na vida da pessoa, nesse caso, a gente pode comparar com o inferno. É um verdadeiro inferno, porque é um tormento na vida da pessoa. É um tormento, a pessoa afastada de Deus. Como que ela vai viver? A gente não compreende isso. É aí onde a gente vê a pessoa vamos dizer assim, se afundando na iniquidade, né? A consequência grave, né, do pecado da rebeldia foi declarada nas revelações de Cristo ao apóstolo João, no livro de Apocalipse. Vamos ler no livro de Apocalipse, né, capítulo 22. Vamos ler lá o que pode acontecer com esse caso na rebeldia. Vamos ver a situação. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15.
Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Puxa vida! Nós lemos, vão ficar de fora os que praticam a feitiçaria, entre outros. Olha que coisa. O que o Cristo está falando ali para o apóstolo João? Para entrar no reino de Deus, tem que ter os critérios. Quem pratica a feitiçaria não vai entrar. Se tem esse pecado no currículo e não se arrependeu, não se resolveu com isso, não vai entrar, vai ficar de fora. É isso que o Cristo está falando. Mas e a rebeldia? A rebeldia está aqui? Sim, a rebeldia ela está aqui incluída na feitiçaria. Do mesmo modo que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus, e o principal motivo para isso aí acontecer é justamente a rejeição da vontade do Senhor, né? Eles vão ser banidos por causa disso. Né? Justamente por isso, os feiticeiros são ao mesmo tempo rebeldes. Ou seja, os rebeldes são feiticeiros, os feiticeiros são rebeldes. Por isso Samuel, ele comparou o pecado da rebeldia à feitiçaria, porque ambas rejeitam a autoridade da palavra de Deus nas suas vidas. E nesse caso, como a rebeldia, falamos, é comparável à feitiçaria, pela mesma rejeição, os rebeldes são também como feiticeiros que rejeitam a palavra de Deus e não entrarão no reino. A palavra lá, explícita, expressamente melhor, fala de feiticeiros, os que praticam a feitiçaria. Pela rejeição da palavra de Deus, obviamente, os rebeldes não vão entrar. Por causa da igualdade entre esses dois pecados. Isso é terrível. Então, os rebeldes também não vão entrar. Tenta imaginar, só tenta, porque a gente tenta imaginar o próprio reino, mas tenta imaginar alguém no reino que não aceite a palavra de Deus, que não aceite a vontade de Deus. É inconcebível, não tem como. Então, nós podemos dizer com segurança que os rebeldes, tanto quanto os feiticeiros, não entrarão no reino de Deus. Essa é a questão. A solução, que a gente pode colocar para isso daí é a obediência. Se o fundamento, vamos falar assim, o fundamento da rebeldia é a desobediência, a gente resolve a rebeldia pela obediência, submetendo-se a pessoa à autoridade de Deus e permitindo que a palavra de Deus atue na vida da pessoa, com todo o seu poder. Aquele que passa a obedecer e entra no processo de arrependimento, falamos sobre arrependimento, sobre esse processo nos últimos estudos, que passa a obedecer e se arrepende, deve confessar esses pecados. Confessar o pecado relacionado à rebeldia, à feitiçaria e, obviamente, à rejeição da palavra de Deus. Pedindo perdão para Deus, porque rejeitou a palavra dele, rejeitou a vontade dele, e isso aí é extremamente grave, nós vimos. Para finalizar, vamos trazer uma mensagem para você que é líder, para você, líder, que sofre com essa desonra provocada pela rebeldia das pessoas ao seu redor. A gente não está livre, os líderes não estão livres disso. A palavra do Senhor, ela tem uma mensagem para você que orienta a sua atitude, a sua postura diante desse pecado, que ocorre com muito mais frequência do que imaginamos e que nós podemos ler no livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler. Lamentações, capítulo 3, versículos 28, 29 e 30. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. E no 31, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha isso aqui para você, líder, Tem que ser como Moisés. Moisés foi assim com Arão e Miriam. Nós temos que ser como ele, é um modelo de atitude para nós. Agindo com serenidade, nós precisamos, você líder, precisa agir com serenidade, mansidão,
amor, paciência, bondade, compaixão, né? É uma boa oportunidade para mostrar ali o que a gente chama de fruto do Espírito, está lá na carta aos Gálatas, né? Mas não ceda às pressões dos rebeldes, não ceda. Porque se você está cumprindo ali a palavra de Deus, obviamente a autoridade que lhe é dada por Deus. Né? Continue cumprindo você. Né? Você, a palavra de Deus, principalmente na sua vida e na vida da sua família. Isso aí é extremamente importante. Cumpra você, seja você obediente em primeiro lugar. Né? E depois, obviamente, para a vida da igreja. É assim. Né? Lembre-se, depois de tudo isso, que cada um dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14, 12. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Shalom!